Tudo bom? Hoje nós vamos falar de coordenadas esféricas, que é uma maneira de mudança de variáveis. Assim como nas coordenadas cilíndricas, vai existir um ponto no espaço com sistema de coordenadas cartesianas, com 3 números fornecidos, sendo neste caso 2 ângulos e uma distância, enquanto nas cilíndricas havia apenas um ângulo e 2 distâncias. Essas grandezas utilizadas serão ρ, que é a distância do ponto P até a origem, equivalendo a raiz das somas das coordenadas ao quadrado, sendo uma aplicação dupla do teorema de Pitágoras. O θ é o ângulo localizado entre a abscissa positiva e da origem até o P, sempre sendo numericamente maior ou igual a zero e menor que 2π, podendo ser analogamente relacionado com a longitude sobre a superfície da Terra. Já o π é o ângulo medido a partir da semirreta positiva do eixo Z, entre a semirreta positiva formada entre a origem e o ponto P, também sendo analogamente relacionado com a latitude da Terra. Galera, o φ, ele sempre vai ser maior ou igual a zero, viu? Para podermos calcular o jacobiano, a gente precisa fazer as trocas de variáveis, ou seja, é necessário expressar o x, y, z em ρ e θφ. E dessa forma, a partir de expressões trigonométricas, é possível fazer a conversão dos números em ângulos. Então, vamos lembrar inicialmente que x vai ser igual ao raio multiplicado pelo cosseno de θ e y vai ser igual ao raio multiplicado ao seno de θ. Fazendo as substituições necessárias, lembrando que seno de φ é igual ao raio sobre ρ e raio é igual ao ρ seno φ, a gente pode chegar à conclusão que o x vai sempre ser igual a ρ seno φ cosseno θ, y ρ seno φ multiplicado por seno θ e z é ρ cosseno φ. Assim, encontrando a construção geométrica das coordenadas. Agora eu vou falar do cálculo do jacobiano para as coordenadas esféricas, que é calculado através da determinante das derivações parciais de x, y e z em relação a ρ, θ e φ, de acordo com essas variáveis encontradas a partir do gráfico de coordenadas esféricas. Fazendo a derivação parcial de cada um deles, eu obtenho esses valores. E aí, fazendo o determinante, eu vou encontrar esses valores aqui. Menos ρ seno ao cubo de φ, cosseno ao quadrado de θ, menos ρ ao quadrado, seno de φ, cosseno ao quadrado de φ, seno de quadrado de θ, menos ρ ao quadrado, seno de φ, cosseno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, menos ρ ao quadrado, seno ao cubo de φ, seno ao quadrado de θ. E aí, eu juntei esse com esse aqui, porque eles têm o seno ao cubo de φ em comum e o ρ quadrado também. E aí, eu poderia juntar o cosseno quadrado de θ e seno quadrado de θ, colocando esse em evidência. E cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ dá 1. Então, eu conseguiria tirar essa parte da equação. O menos ρ quadrado, esses dois valores, eu juntei também por conta do menos ρ quadrado, seno de φ, cosseno quadrado de θ serem termos em comum. E aí, eu também conseguiria tirar o cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ, que também dá 1. E aí, reduzindo toda essa equação, agora eu tenho aqui que o menos ρ quadrado e seno de φ também é um termo em comum. E aí, colocando ele em evidência, eu tenho esse valor, que também dá 1, e seno quadrado de φ mais cosseno quadrado de φ. Então, o jacobiano vale menos ρ quadrado seno de φ. Como o determinante é em módulo, a gente encontra o jacobiano como ρ positivo ao quadrado vezes seno de φ. Então, a integração a gente vai fazer a partir do volume do sólido esférico que a gente vai ter no nosso exercício.
ela geralmente é integrada primeiro em relação a ρ, depois em relação a φ e, por último, θ, que geralmente vai ser o valor que não vai ter nenhum θ na equação do exercício. E aí eu trouxe um exemplo que eu peguei no livro de cálculo volume 2, do Thomas. Ele está na seção 15.6 e é o exercício 33. Esses exercícios pedem para encontrar a integral iterada em coordenadas esféricas. A. Encontra os limites de integração em coordenadas esféricas para a integral que calcula o volume do sólido dado. E B. Depois calcula a integral. O primeiro passo para a gente conseguir fazer a integração de um de um sólido esférico, a gente precisa fazer um esboço do nosso sólido. Aqui, como eu já tinha imagem no livro, eu usei para ficar mais fácil e mais ilustrativo da gente enxergar os limites de integração. O esboço, então, que eu já peguei do livro. Eu peguei o esboço do livro, e aí eu vou encontrar os limites de integração a partir do esboço. O primeiro que eu vou encontrar, não necessariamente nessa ordem, eu vou encontrar primeiro o ρ. O ρ é a variação do eixo... Da menor ponto do eixo Z até o maior ponto do sólido. Então, ele vai de cosseno φ, que ele está aqui, que tem essa esfera aqui no meio, que é denominada por cosseno φ, e vai até ρ igual a 2. Então, a variação de ρ vai de cosseno φ até 2. E aí, eu vou encontrar a integração de φ. O φ, ele varia de 0 até π sobre 2. O φ, não sei se vocês lembram que a gente mostrou no começo do vídeo, ele vem do eixo Z até o menos Z. Então, esse esboço, ele só está na parte positiva do eixo Z. Portanto, ele vai de 0 até π sobre 2. 0 até π sobre 2. E o θ, ele dá a volta inteira aqui no plano XY. Portanto, ele começa aqui, né, no eixo X, e ele dá a volta inteira. Então, ele vale 2π. Então, a variação de θ vai ser de 0 até 2π. E aí, eu vou colocar isso na integral. Eu tenho lá aqui o volume de um sólido esférico, calculado pela integral tripla de ρ seno, ρ ao quadrado, seno de φ, que é o jacobiano, d ρ, d φ, d θ. E aí eu coloquei os limites de integração, de acordo com as variáveis que eu escolhi. Primeiro o θ, por último, aliás, o θ, que é o de 0 até 2π, o φ, que é de 0 até π sobre 2, e o ρ, que é de cosseno de φ até 2. E aí eu vou fazer a integral de dentro para fora. Primeiro, o ρ, o seno de φ, nesse caso, é uma constante, porque o termo que a gente está integrando é o ρ. Então, o seno de φ eu deixo aqui, e aí a primitiva de ρ quadrado é ρ cubo sobre 3, e aí eu aplico os limites de integração de 2 até cosseno φ, e aí eu passei esse 1/3, que é uma constante numérica, para fora da integral. Ai, meu Deus. Para fora da integral. E aí eu substitui os valores Meu pai. Eu substitui os valores dos limites de integração na equação. Então, vai ficar 2 ao cubo, menos cosseno φ ao cubo, vezes o seno de φ, que é a constante que ficou dentro da equação. E aí, depois de resolver isso, eu vou integrar em φ, só que eu tenho esse caso aqui que eu vou ter que fazer uma substituição em u, porque eu não consigo encontrar a antiderivada dessa forma. Eu peguei e isolei como se fosse apenas uma integral. Eu substituí o seno de φ por u, porque ele aqui está elevado ao cubo, e a antiderivada E a derivada de u vai dar menos seno, que tem aqui, menos seno de φ, vezes a derivada de φ.
Então, a derivada de φ, que a gente vai substituir aqui, ela vai ser du sobre menos seno φ. E aí, eu corto esse seno φ, então vai ficar a integral de u ao cubo du, que vai resultar em menos u à quarta sobre 4. E aí, eu voltei e coloquei na equação, como u é o cosseno, então, vai ficar cosseno à quarta de φ sobre 4. Essa aqui é a derivação do 8 seno de φ. Vai dar menos cosseno φ, mais esse aqui que a gente calculou. Aí, eu substituindo os limites de integração, eu tenho essa equação aqui. E como cosseno de π sobre 2 é zero, esses aqui eu vou cortar. E aí, eu tenho menos 8 vezes 1, que é cosseno de zero, então vai ficar 8 positivo. Menos com mais vai dar menos cosseno de φ, menos cosseno de zero, que é 1 sobre 4, então vai ficar menos 1 quarto, dθ. Como é uma constante numérica, eu posso tirar da integração. Tirei da integração, e aqui eu faço essa multiplicação, que vai dar 31 sobre 12. A integral de dθ de 2π até zero vai resultar em 2π, porque como eu não tenho nenhuma integração, nenhum número para integrar aqui, então o resultado vai ser θ, então vai ser 2π menos zero, então eu já coloquei aqui como 2π. O 2π eu simplifiquei, e aí o resultado do volume daquele sólido que a gente viu a imagem é 31π sobre 6. E é isso, galera. Valeu. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pela atenção. Bons estudos. E é isso.